Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos focar em algumas doenças crônicas que afetam o nosso organismo. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, então se iniciar aqueles recadinhos básicos aqui do canal, né, que todo mundo já está acostumado, que é se inscrever no canal e deixar o seu like, isso vai nos ajudar bastante, a gente está crescendo devagarinho aqui no YouTube, e quanto mais as pessoas se inscreverem e derem o like, mais a gente vai atingir outras pessoas e assim, consequentemente, poder ajudar nessas questões de promoção, prevenção, a saúde e todos os tópicos que a gente aborda aqui no canal. Então, contamos com sua ajuda. No vídeo anterior, então, que a gente fez aqui para a quarta-feira passada, a gente falou sobre aquela importância dos check-ups, né, toda essa questão que a gente tem que ter ao longo de um determinado prazo. E lá a gente descobriu que algumas doenças crônicas são descobertas através desses check-ups e exames que a gente faz. Então a gente vai fazer um vídeo mais voltado para essa questão de doenças crônicas, né? Descobrir quem são elas, quais são as principais e todos os outros pontos que a gente vai ver aqui no vídeo. Bom, muitas vezes as pessoas não realizam seus exames, fazem suas consultas regularmente e descobrem essas tal de doenças crônicas. Mas o que são essas doenças crônicas? Porque elas são tão comuns em reportagens na televisão, em falas com médicos, em outros materiais que a gente consegue encontrar aqui propriamente na internet. Então essas doenças crônicas são condições de saúde de longa duração, geralmente progride lentamente ao longo de um tempo e pode ter um impacto então significativo nas nossas vidas, né? Então a gente tem alguns exemplos comuns dessas doenças crônicas que incluem a questão do diabetes e a própria questão da hipertensão arterial. As pessoas dizem, mas eu descobri a minha diabetes do nada. Estava um dia ruim e fui verificar minha pressão e descobri que sou hipertenso, depois de fazer todo aquele processo de acompanhamento para ver se a pessoa realmente é hipertensa. Só que, infelizmente, pessoal, isso não é uma questão de, ontem eu estava bem, hoje eu estou com diabetes ou pressão alta. Não, infelizmente, isso é um processo que vem de longo tempo. Começa muitas vezes já antes mesmo da pessoa perceber no seu corpo, ela já começa a dar sinais. E aí depois que a gente tem esses sinais iniciais e depois do diagnóstico, aí a gente tem que passar a conviver e tratar essas questões. A gente também tem aquela questão de problemas cardíacos. Obesidade, recentemente, também passou a ser considerada essa questão de doenças crônicas, né? E aí é uma questão de que, querendo ou não, isso afeta e impacta a saúde completa de uma pessoa que tem sobrepeso. Então, isso é importante da gente ficar cuidando também. A gente também tem a questão propriamente do câncer, né? Que talvez seja o pior diagnóstico de uma doença crônica, por virtude de uma série de outros fatores que a gente está comentando naqueles videozinhos específicos sobre câncer também. Questões de doenças respiratórias crônicas, como o DPOC, outras doenças pulmonares e outras questões também. Mas então, Mike, por que eu tenho que prevenir essas questões de doenças crônicas, tá? Essas doenças crônicas a gente tem que prevenir elas por uma série de fatores, tá? Porque a gente vai ter então uma redução de risco, tá? A pessoa, por exemplo, recebeu um diagnóstico de diabetes, só que ela tem uma paixão enorme por todo dia depois do almoço e da janta, e ao longo do dia ela está comendo algum tipo de doce, uma bala, um chocolate, uma sobremesa, outros fatores que possam existir. Isso é problemático? Muitas vezes é sim, pessoal, tá? Porque o consumo exagerado do açúcar ou de substâncias que geram essa produção de açúcar no nosso sangue, vai acabar causando danos severos ao nosso corpo. E isso vai impactar, querendo ou não, o nosso corpo de uma forma muito mais negativa. Por exemplo, pessoas normalmente que são diabéticas têm aquela tendência a ter que se cuidar muito mais por causa de questões de cortes, por causa que, por sua condição de saúde, a cicatrização muitas vezes é afetada. A cicatrização, que para nós, um corte normal no dedo, por exemplo, estou na cozinha, me cortei, lavei, fiz uma higienização, coloquei o curativo, 2 dias depois, ou até mesmo algumas horas depois, dependendo da profundidade do corte, já está numa condição muito melhor. Só que pessoas que são diabéticas, infelizmente, um corte muitas vezes pode se agravar em questões muito mais sérias, porque a questão de coagulação e regeneração dos tecidos ali fica afetada. Às vezes as pessoas também têm questões que o diabetes afeta muito a questão da visão, né? A pessoa começa a ter perda visual, ou propriamente às vezes pode ficar cega de algum dos olhos, né? Então isso afeta essa questão. Então a pessoa tem que se enquadrar em determinados tipos de características ali, por exemplo, a pessoa gosta muito de doce, não tem problema, pode seguir usando o seu doce, ou fazendo ingestão dos doces que a pessoa mais gosta. Só que ela vai ter que ter uma noção de que um controle vai ter que ser muito maior, não vai poder fazer isso de uma forma aberta ao longo do seu dia, ela vai ter que estipular dias ou horários, ou trocar alguns doces, como a gente tem
essa questão de chocolate ao leite, chocolate branco. Eu sou muito fã de chocolate branco, mas eu faço o máximo possível para evitar o consumo deles, porque na verdade ele nem chocolate porque ele é uma mistura de substâncias que produzem aquele sabor de chocolate. Então aí a gente vai fazendo o quê? Troca. Passa um tempo sem comer esse, come aqueles que são meio amargos ou amargos, apesar do preço deles ser um pouco maior, ou troca a alimentação de doces por alguma fruta ou alguma coisa que tem essa sensação de mais adocicado também, que vai ajudar nessa questão de evitar essas complicações e, consequentemente, ter uma melhora na qualidade de vida. Outra questão que impacta muito a vida dessas pessoas que têm problemas e doenças crônicas são a questão de economia de custos. Porque, normalmente, quando uma pessoa tem um diagnóstico de hipertensão, diabetes, ou propriamente os dois juntos, ou às vezes vai criando aqueles combos de doenças, ela querendo não vai tendo mais gastos. Porque, por mais que a gente tenha programas do governo federal e a gente tenha o SUS, que ajuda muito e é muito importante para as pessoas conseguirem ter qualidade de vida aqui no Brasil, apesar de toda a série de problemas que a gente tem com o SUS, né, demora, muitas vezes, entre outros fatores que a gente tem, quando essas pessoas têm esse diagnóstico, muitas vezes elas precisam fazer uso de medicação, e aí essas medicações muitas vezes até são disponibilizadas pelo governo através das farmácias populares ou outros tipos de programas que o governo tem, mas muitas vezes também essas pessoas fazem uso de medicações que não estão presentes nesses projetos, e aí elas precisam fazer compras. Ou muitas vezes, elas, por ter essas condições crônicas, ela adquire outra condição, e aí ela tem que passar a tomar mais remédios, fazer mais uso de medicação, fazer mais uso de outras coisas. Então, querendo ou não prevenir essas doenças crônicas vai acarretando em outros problemas, né, e, consequentemente, vai acarretando em gastos. Então, se a pessoa teve um diagnóstico de algum problema de saúde, passou a ter mudança significativa na sua vida, ela vai ter essa questão de economia de custo, porque ela vai estar se cuidando e, consequentemente, evitando de precisar passar por internações, por utilização de medicações, muitas vezes, fortes, ou aquelas pessoas que a gente chama que são polifarmácias, né? Tem polifarmácias em casa, que são aquelas suas... Normalmente são pessoas que têm suas caixinhas mais grandes ou colocam suas medicações em sacolas, né, faz uso de muitas medicações. Querendo ou não, isso vai desgastar financeiramente aquela pessoa também. Então, ter esse cuidado com a sua qualidade de vida vai ser extremamente importante. E aí, quando a gente fala dessa questão, então, de qualidade de vida, a gente vai acabar elencando aqui aqueles dois assuntos que a gente sempre aborda nos nossos vídeos, que são uma questão de alimentação saudável e, então, em prática, de atividades físicas. Quando a pessoa tem um diagnóstico, seja de hipertensão, diabetes, vamos tratar desses dois que são os mais comuns que as pessoas estão acostumadas, né? Elas normalmente precisam fazer uma readequação alimentar e iniciar atividades físicas, caso não pratiquem. Por que essa questão de reeducação alimentar e atividade física são tão impactantes assim em pessoas que têm problemas crônicos de saúde? Porque muitas vezes as condições de saúde que elas adquiriram, claro que tem uma questão genética também, como a gente viu em vídeos anteriores aqui ao longo do nosso canal, que influenciam, mas muitas vezes os seus hábitos alimentares e o seu sedentarismo são as origens desses problemas de saúde crônica que as pessoas vão ter. Se eu não pratico nenhuma atividade física, tenho uma alimentação desregulada, isso consequentemente vai causar danos no meu corpo e com o passar do tempo, né, como a gente viu que as doenças crônicas elas agem lentamente no nosso organismo até se demonstrarem, até surgirem de uma forma mais impactante, isso vai surgir. Então, por isso que quando as pessoas têm diagnósticos, saem com diagnósticos das nossas UBS ou dos seus médicos particulares, muitas vezes os médicos são até um pouco mais ríspidos com as pessoas, ou, né, por causa que eles tentam dar um choque de realidade. Se essa pessoa não melhorar sua condição de vida, ela pode mais à frente ter um problema sério e aí talvez não estar mais presente aqui com as pessoas que ela tanto gosta e ama, né? Então, por isso que muitas vezes os médicos podem parecer mais rudes, terem mais ríspido com alguns pacientes do que com os outros, porque quando ele recebe os resultados dos exames que essa pessoa fez e observa que aquela pessoa está praticamente quase infartando ou quase tendo problemas das suas questões renais por causa da questão do diabetes, se essa pessoa não receber esse choque de realidade, muitas vezes que é necessário, talvez ela não mude seus hábitos e aí eventualmente venha a ter uma questão de complicações da sua saúde. Então, sempre importante a pessoa ter essa questão em mente,
que receber esse diagnóstico de doenças crônicas, né, seja ela qual for, não vai ser uma sentença a pessoa receber esse diagnóstico de uma doença crônica, vai ser a sua solução, porque receber uma sentença seria ela não poder agir mais em relação àquilo que ela tem. Mas quando ela recebe essa informação, ela vai ter duas opções. Ou ela decide agir e mudar a sua vida e saber conviver com a questão de que ela adquiriu e a partir dali então melhorar a sua qualidade de vida, ou também ela pode receber esse diagnóstico, ficar relutante e não ter uma melhora na sua condição de vida, e aí consequentemente ela vai ter agravos da sua questão de saúde. Então as pessoas sempre têm essas opções de poder melhorar a sua condição de vida e suas questões de saúde crônicas, ou muitas vezes elas acabam não sendo tão adeptas e aí infelizmente vão seguir tendo essas condições crônicas e aí pode ter outros agravos na sua saúde. A gente também tem aquela questão, então, de muitas vezes a questão do controle do estresse, uma questão de, né, porque as pessoas, a gente sabe que a gente vive num mundo que é ansioso e estressante, então aí as pessoas têm que saber controlar e ter fugas para este momento ter um momento de relaxamento, né? Seja conversando com a sua família, seja fazendo uma atividade individual, mas precisa ter esses momentos mais adequados. A própria questão de sono, né? Ter sono mais adequado. Cara, a gente sabe que as pessoas têm aquelas reportagens, né? 8 horas de sono é essencial que uma pessoa precisa. Vai variar, tem pessoas que precisam de 8, 4, 6, 10, né? Vai variar muito de cada pessoa. Mas ter uma questão de sono mais adequado também vai ser muito importante, porque o corpo precisa desse aspecto de um sono tranquilo e regular, ou mais regradinho, porque ele faz a limpeza do nosso corpo ali durante a questão propriamente do sono. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. A gente complementou aquele vídeo sobre a questão e a importância dos check-ups. A gente sabe que muitas vezes as pessoas, e principalmente a questão propriamente de homens também, são mais resistentes a realizar exames mais periódicos ou a fazer consultas mais periódicas. Mas a gente sempre tem que ter em mente que se a gente se cuida, se a gente procura estar melhorando a nossa condição com o nosso corpo, né? Nós só temos este corpo para usufruir. Então a gente tem que cuidar dele da melhor forma possível, seja ele através de saúde física, saúde mental, né? E esses cuidados que a gente tem que ter através desses exames regulares, hábitos mais saudáveis, é a forma que a gente vai conseguir se manter mais tempo com pessoas que a gente gosta, fazendo atividades que a gente gosta. Então, sempre que possível, consulte o seu médico, faça exames regulares. Se por eventualidade do destino descubra algum tipo de doença crônica, saiba que a medicina está extremamente avançada, existem cuidados muito mais avançados do que em décadas anteriores, então a pessoa que tem esses tipos de diagnóstico, ela tem condições de levar uma vida plena e uma vida muito mais tranquila do que gerações anteriores. Então, sempre cuide-se, né? Tem essa questão de sempre se manter com uma vida muito mais plena. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!